tô realmente interessado em você. Vamos só relaxar, se divertir um pouco. A você, Katia Klein. Desce que você tá atrasado! Só um longuinho. Se você achar minha bolsa, eu dou 3 pulinhos. Ué, você não tá pronta? Hã? Mãe! Não é essa aqui? Bolsa na geladeira? Ah, vá. Eu tenho um livro pra entregar, tem um bar mitzvah do B. Ah, eu enrolei, você me conhece. Pois é, te conheço. Eu não bebo há 15 anos. E eu parei sozinha, você lembra, né? Lembro. Lembro de te encontrar desmaiada no banheiro. Lembro daquela vez que você sumiu 2 dias e eu tive que te procurar no IML. Chega, tá? Eu bebia muito também. Só consegui parar na igreja. Eu não bebo! Ô, mãe! Oi, filho. Amiga, eu sei que eu não devia, mas eu bebi. Você quer que eu vá no ar com você? Não precisa disso, tá? Eu já consegui parar uma vez, consigo de novo. Você não é real, não, Rosinho. O que é? Você bebeu. Você foi sempre assim, era tudo muito. Como se você quisesse mais do mundo. Eu achava isso bom, essa fome de vida. Me tira daqui, pelo amor de Deus! Eu vou cuidar de você, como eu sempre fiz. Eu vou parar. Tantas vezes você já disse isso. Todas as vezes era verdade. Nem todo mundo consegue sair. Mas eu tô tentando. Eu quero ser o melhor que eu posso para os meus filhos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobrios Cast, o podcast onde você encontra um novo olhar sobre a vida sem álcool, comigo, Zuriel Palma, do Sobre Curioso, e com a Mari Guterres, do Movimento Zero. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Zuriel? Vamos para mais um episódio hoje muito especial. Eu falo que a gente vai receber duas mulheres muito potentes, assim, que quando eu assisti uma live delas eu já me emocionei, então já vou dizendo de antemão, se rolar uma emoção aqui, é isso mesmo, gente. Elas falam sobre assuntos profundos e é uma honra tê-las aqui. Apresentar elas aí. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema sensível e necessário a partir do cinema. Nosso ponto de partida é o filme Descontrole, uma obra que aborda o alcoolismo de forma humana, sem estereótipos e sem moralismo. Para essa conversa, recebemos 2 mulheres incríveis. Yafa Brits, produtora com uma trajetória sólida no audiovisual brasileiro, responsável por dar forma à história Potentes e Sensíveis e que, em Descontrole, transforma experiências reais em narrativa. E também recebemos a atriz Irene Havashi, que dispensa comentários. É uma das grandes atrizes da TV brasileira, com inúmeros papéis marcantes ao longo de décadas e que neste filme interpreta uma personagem essencial para compreendermos o impacto do alcoolismo dentro da família. Esse episódio é um convite à escuta, à empatia e à reflexão. Vamos começar. Recebemos hoje aqui Yafa Brits e Irene Havashi. Olá. Olá. Oi. Gente, sejam bem-vindas. É uma honra tê-las aqui. Então, a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, bem confortável, mas de um assunto um pouco mais delicado. Obrigada. Primeiro, a gente, começando aqui um pouco antes do filme existir, queria perguntar para a Yafa, em que momento que você percebeu que essa história ela precisava ser contada? Bom, eu acho que o Descontrole é um filme que eu gostaria muito de ter assistido há alguns anos atrás, ou há muitos anos atrás, ou ainda hoje, que falasse sobre
sobre o uso abusivo mesmo de álcool, junto com maternidade, junto com responsabilidade, junto com um pouco de cotidiano, de realidade, junto com as adicções. E eu nunca vi esse filme, assim, digo, recentemente, de uma forma Nelson Rodriguiano, assim, a vida como ela é, ou é sempre muito dramático, uma coisa pesadíssima, ou algo muito antigo, ou muito estereotipado, né? É um filme que eu gostaria de ter visto, e parte de uma história minha, pessoal, da minha relação com o álcool, e junto com a minha percepção, não só minha, nossa, da sociedade, de que alguma coisa muito epidêmica está acontecendo no mundo, e estava acontecendo em especial durante a pandemia, aliás, eram como se fossem duas epidemias juntas, tinha a Covid e tinha um consumo absurdo de álcool, e eu observava muito com as minhas amigas, assim, tudo muito normalizado, tudo muito permitido, sem as pessoas se perguntarem muito, cara, isso daqui está demais. No meu caso, eu tinha total consciência que estava demais. E aí, eu acho que nasceu nesse momento, falar com essa mulher e com a família dessa mulher que está vendo que ela não está bem e que não sabe direito o que fazer com ela, nem ela sabe direito o que fazer com ela própria, nem com a própria família, né? Respondi? E você sentiu algum medo, alguma trava na hora de transformar isso em roteiro? 1 milhão. Eu tenho até agora. Falando com você, já que aqui para baixo, assim, para quê? Para quê? Várias vezes, né? Porque, assim, para mim é um assunto sensível, é um assunto que me toca, é um assunto que toca a minha família, porque a gente, sei lá, sempre fica com certo desconforto em uma exposição ou superexposição fora do ponto. E muitas vezes eu pensei para quê? Quando eu escrevi o argumento, aí depois o Felipe Scholl chegou, fez o roteiro comigo, o Felipe estruturou tudo, maravilhoso e tal, e a gente só falava disso, de álcool, né? Só falava sobre recuperação, sobre recaída e etc. Eu comecei a ficar um pouco com medo de falar tanto sobre o assunto, sabe? Algumas vezes. E aí, quando entra a Rosane Schwartzman no projeto, e cai no roteiro também, e a Carol Minem, várias vezes eu pensei, para quê? Quem quer saber de uma mulher bêbada, gente? Quem está interessado no mundo, na história de uma mulher bêbada? Para quê? Qual o interesse que essa pessoa pode despertar nos outros, né? Mas aí só aquelas coisas, já era tarde demais, já não dava. Vamos lá, vamos com tudo. Então, assim, medos eu tinha e tenho até hoje, mas esses meses que a gente está falando, fazendo a divulgação do filme, durante todo o processo, foram tantas conversas, né, Irene? E tantas trocas, e hoje eu tenho muita consciência de que se era um filme que eu gostaria de ter visto, tem muita gente que vai gostar de ver, por se identificar com a personagem principal, por se identificar com a mãe ou com os filhos, né? Porque é isso, o álcool atravessa a nossa sociedade profundamente. Todo mundo tem um bêbado para chamar de seu na vida. Fato, sempre é um amigo, é um familiar, quando não é você própria, você próprio. E aí enfim, acho que é um filme importante. Acho que é um filme importante e acho que, ao mesmo tempo, é um filme muito gostoso de ver. Porque a gente ri, a gente chora um pouco de novo, a vida como ela é, assim, sabe? Sem estereótipo. E aí, Irene, quando você recebeu o roteiro e o convite para participar do filme, como que foi?
Assim, você recebeu o convite para fazer o papel da mãe da atriz principal, né? Então, assim, como que foi esse convite? Bom, enfim, como vários convites, né, chegam, quase a grande maioria acaba chegando através do meu agente, que é o Marcos Montenegro, que é amigo da IAFA também. E eu li o roteiro, eu achei o roteiro interessantíssimo. Independente de quem ia fazer, como seria, mas porque é assim que eu leio os roteiros. Se quando eu leio um roteiro, ele me interessa como espectadora, aí é porque está me interessando também como profissional. E eu falei para o Marcos, eu quero fazer essa mãe. Mas o que eu não sabia, e até acho que eu nunca tive chance de dizer isso para a IAFA, é que esse roteiro, a IAFA não era só uma produtora, aliás, era uma dupla produção, né? Era a produção do filme e a produção do conteúdo. E quando eu soube, imediatamente a IAFA passou, para mim, para um outro patamar. Até então, era uma mulher, uma profissional admirável, né? Pelo trabalho que desenvolve, da forma como desenvolve. Quando eu fiquei sabendo, já foi para um outro patamar. É o patamar de quem foi à guerra. Essa mulher esteve numa guerra. Essa coisa que a gente assiste nos filmes, que as pessoas vão para a guerra e, de alguma forma, saem da guerra, né? Saem vivas. Eu fiz um filme da direção da Lúcia Murat, que tem um título chamado Que Bom Te Ver Viva. E eu posso passar essa frase para a IAFA, que bom te ver viva. Porque é isso que a gente... É o que a gente fala para quem voltou dessa guerra, que é uma guerra, com um inimigo mais poderoso do que esse inimigo louro norte-americano Com certeza. anda fazendo. É um inimigo, ele é poderoso. Bom, então, IAFA, você, para mim, foi para outro patamar. A gente não teve a chance eu não tive chance de ter essa conversa com a IAFA, porque durante a filmagem eu tive um problema pessoal na minha casa. O meu filho, Juliano, operou o coração. E essa produtora, junto com as nossas diretoras, é muito difícil você quebrar um plano de filmagem para permitir que um dos atores tenha 5 dias. Você entendeu? E isso aconteceu, eu fiquei lá perto do meu filho, eu sou extremamente grata a vocês. Então, a gente não teve chance de ter essa conversa. Estou emocionada, Irene, de você falar isso. IAFA, mas é outro departamento. É porque é uma coragem muito forte. Eu acho que a gente vive batalhas internas muito fortes, né? E eu acho que todos nós somos sobreviventes de alguma forma, assim, né? De alguma coisa somos. De alguma coisa nós somos sobreviventes. Então, assim, ela virou a inspiração, mas ela toca muitos corações, né? Assim, toca muitos corações porque é isso. O Álcool Esbarra, ele tem uma potência mesmo, que a Irene falou, que eu acho que é esse silêncio, né? Ele é sedutor, né? Ele te dá um poder diferente, ele te dá um... Ele é gostoso, gente. Ele parece que está ali de uma forma super inofensiva. E a gente não percebe o quanto, né? Eu falo muito disso porque, assim, eu percebi que, sei lá, 20 anos da minha vida, ele ocupou um espaço, principalmente porque eu trabalhava no mercado, que é um espaço que, assim, é quase quando você, tipo, não percebe que ele já ocupou, né? Assim, você não percebe quando você vê
as suas referências todas em volta, elas são sobre isso, né? Elas são pessoas também que consomem, né? Então você vai procurando seus grupos e isso se retroalimenta de alguma forma. Então é mais perigoso ainda, porque é tão normalizado, tão incentivado, tão glamourizado, e aí, né? E aí é difícil, né? Então é só percebe, uma né? E nós percebemos o tanto que nós somos reféns, né? Porque muitas pessoas guiam a vida por onde o álcool leva ela também, né? Então, assim, é muito importante. E eu queria perguntar para você, Yafa, por que você escolheu, né? Eu sei que uma protagonista funcional, que é mãe, profissional, alguém que dá conta da vida. Isso é muito importante porque quebra estereótipos. Sim. E dá luz também essa quebra de estereótipo vai mexer, né, com muita gente. Então, assim, por que escolher uma protagonista funcional? Porque a gente tem muita vergonha de falar disso, a gente tem muita vergonha de falar das nossas falhas, de onde a gente quebra, de onde dói, de onde machuca. E porque acho que essa personagem que tem de mim, que tem da Irene, que tem da Mari, certamente tem de você, Azuriel, tem essa... A gente vive essa pressão, a gente tem que performar, né? Tem que performar o tempo todo. Então, é isso, no trabalho, no equilibrar dos pratinhos com tudo família. Muitos pratinhos, mas para mim, pessoalmente, tem que performar, mas de uma forma assim, tem que ser uma grande mãe, né? Que é onde esse filme me toca mais, né? E essa geração, tem uma geração que tem pais idosos, bem idosos, que tem filhos jovens, e que a gente trabalha, a gente continua trabalhando e vira cuidador de muita gente, começa a parar de se cuidar e para de aceitar cuidado e começa a vir uma certa arrogância. Eu dou conta de tudo, eu posso tudo, ai que saco, não me enche. A gente fica assim com os pais, a gente fica assim com os filhos, começa a ficar assim com os pares. E eu acho que a maior parte das pessoas provavelmente carrega alguma dor muito profunda. No caso da personagem da Kátia, eu acho muito bom esse choque. Caramba, essa mulher bebe, essa mulher é alcoólatra, essa mulher que trabalha, que tem filhos legais, que tem 2 pais super legais, que tem uma condição financeira estável, que tem algum talento. Essa mulher é alcoólatra. E parece uma fotografia muito desconectada da realidade, né? E a gente vai ficando meio escravo dessa imagem. Essa imagem de que dou conta de tudo é muito escravizante, porque você cada vez pede menos ajuda e cada vez você mais fica sobrecarregado e cada vez você se afunda mais silenciosamente. E eu vejo muitas pessoas assim nesse lugar e tentando manter de alguma forma uma imagem, alguma coisa que você construiu para si próprio, alguma coisa que alguma idealização de você mesma. Eu não sei se eu estou te respondendo, mas ela tem muita coisa a perder. É uma pessoa que construiu coisas. Interessante isso. Interessante. E a gente está acostumada a ver o alcoólatra, o adicto, como alguém que nunca construiu nada, né? E a gente tem as pessoas que vão carregando as suas adicções a vida toda e, eventualmente, construindo coisas. E tem gente que constrói e bota tudo a perder porque é doente e não está se cuidando. Que foi o meu caso, que é o caso da personagem. Não, tá tudo bem, agora eu posso, eu mereço.
Agora eu mereço. Eu pago as minhas contas, pago as contas de todo mundo. O eu mereço É um veneno. é super perigoso. Eu controlo, né? A gente tem... É isso. Eu acho que essa era a intenção, mostrar uma pessoa que tinha afetos e realizações, e que mesmo assim, com tanta coisa, a pessoa tem que lidar com uma doença que destrói ela, e Que vai ela destruir. vai destruir, e que ela vai perder tudo que ela construiu. Quando você não constrói nada, você não construiu nada. E é como a gente vê realmente um pouco a imagem do adicto. Quando você construiu, é apavorante. É apavorante. Uma recaída é uma coisa apavorante. Porque tudo aquilo que você foi construindo tijolinho por tijolinho, e porque todo dia é o dia de construção, né? É uma decisão continuar construindo, faz assim, ploft. E eu acho que ninguém fala disso. E volto para aquela coisa. Eu queria ter achado esse filme. Sabe o que eu achei? Eu achei muitas entrevistas da Drew Barrymore, entrevistas de artistas, de atores, de atrizes, entrevista da Irene, aliás, com o filho dela, do Irã, pessoas que falavam publicamente sobre suas questões, sobre seus transtornos e como que lidavam com isso. É isso que me ajudava, assim. Por que eu estou falando isso? Não sei, já me perdi. Não, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. O fato da nossa heroína ser a Carolina Dickman. Não, gente, eu ia falar assim. É tão importante, porque a Carolina é bonita, jovial, né? Estou falando jovial porque ela não é mais uma jovenzinha, ela é mãe de família, né? Ela é mãe de filho grande. No filme, ela é bem-sucedida, ela tem um bom casamento, ela é casada com um cara legal. Os pais são pais bacanas, ela tem uma boa casa, ela tem 2 filhos adoráveis, ela tem uma profissão que ela lida com essa profissão. Então, a última coisa que você acha é que ela, paralelo a isso, ela tem uma outra mulher ao lado dela. Uma outra mulher que, né, que é a mulher que vai paulatinamente destruindo toda a sua força construída. Ela está há 15 anos sem beber, né? A personagem. Isso também eu acho fantástico no filme, porque é o seguinte: é vigiar e orar, porque é bem isso. O inimigo está aqui do lado, e o inimigo é forte, né? Ele é inimigo mesmo, porque ele é sedutor, mas ele vai te levar para um caminho muito ruim. E tem uma outra coisa no filme, que não é que tem uma outra coisa, é uma coisa importantíssima: ela é mãe. Então, a forma como as pessoas veem a mãe alcoólica, eu acho que o termo é esse, né? Eu sempre falo alcoólatra e está errado. É horrível. É horrível. Você passa já a não ser uma boa mãe. E ela é a boa mãe. Né? As mulheres que bebem amam seus filhos. Elas têm uma doença. Né? É outra coisa. E tem 2 coisas, então, muito importantes. Uma é a maternidade, como é vista no filme.
Outra, como é difícil pedir ajuda. Como é difícil. Isso é, acho, uma parte interessantíssima. E quando você pede ajuda, né, Irene, você assume toda a sua vulnerabilidade. E aí é um lugar que é uma entrega total pedir ajuda. Tipo assim, eu realmente coloco a minha existência assim na tua, eu divido a minha existência com você e tudo que eu tenho com você, porque eu verbalizo, né, que eu posso estar perdendo tudo. Então dá muito medo de pedir ajuda, dá medo de perder esses filhos, dá medo de perder o trabalho, a credibilidade, dá medo de perder o respeito. Se você fala, como se todo mundo já não tivesse visto, né? Todo mundo já vê, mas parece que você está, se você não pede ajuda, parece que você está retendo alguma coisa ainda, sabe? Ainda consigo reter alguma coisa, né? E eu acho que o filme se propõe a isso, a falar sobre uma queda, sobre alguém que cai. Né? Aliás, o filme começa assim, né? Exato. Com uma queda. Ela cai. E como que é para lidar com os filhos, e como que é para lidar com a sociedade, com a vida, com ela própria, em qual momento que ela realmente resolve pedir ajuda. E tem uma coisa no trailer, no trailer do filme que eu gosto muito, o trailer fala assim, ela prometeu que era a última vez, de novo, de novo, de novo. E o filme é um pouco isso, né? É esse processo de alguém que cai, mas que quer muito levantar, e que está tentando muito levantar, e que cada vez que ela promete, ela está prometendo de verdade, o que é muito doido, porque machuca muita gente, né, Irene? Cada vez, porque você fica constantemente prometendo e descumprindo e prometendo, chega uma hora que você não acredita mais em você, tua autoestima vai lá pro ralo, você magoa as pessoas que você mais ama. E por quê? E tem essa cena linda, que eu acho que também está no trailer, né? Essa cena da Carolina com a Irene, que é a coisa mais linda do mundo, né? Sim. Que ela fala, mãe, por quê? Por que eu não consegui parar nem pelos meus filhos? E por quê? Certo. Essa cena realmente é muito forte, assim. E ela assumindo baixando todas as guardas e clamando por ajuda, né? Então, essa cena é incrível mesmo. E, Irene, essa cena, né, dela no seu colo ali, conta pra gente um pouco sobre essa mãe, além do roteiro. Você acha que essa mãe ela representa muitas famílias também? Ela representa, mas acho que a mãe esta mãe no descontrole, eu acho que ela também já está. Nós não vimos o que ela e o marido passaram, para ela já estar neste momento de tanta compreensão do que tem que ser o acolhimento. Uhum. Por quê? O que acaba acontecendo com as mães e os pais, de um modo geral, é que ali estão as pessoas que você mais ama, mas que você também não sabe como lidar. O teu repertório vai se esgotando. De oferecer ajuda, de procurar, de vamos fazer isso, então, quem sabe é isso. Porque os pais também não sabem. Aliás, eu estou falando dos pais, porque no caso do filme eu faço a mãe.
mas qualquer pessoa envolvida com os adictos, nós não sabemos, não é? Por isso que dizem que nós somos codependentes, porque nós vamos vivendo aquela situação da maneira que dá. Até que chega um momento que eu acho que os pais da Carolina Dickman no filme já estão assim, eles já passaram dessa condição de codependentes. Eles sabem que a filha tem uma doença séria, grave. E eles estão ali prontos para ela. Porque até um familiar chegar a esse conhecimento, ele sofre e faz sofrer também. Não é só o adicto que faz sofrer o pai, a mãe, a mulher. Não. A falta a confusão também. Né? Então, ocorrem gritos, bateções de porta, palavras que você não queria ter dito, mas você disse. E muitas vezes isso acontece porque você vira um franco atirador. Será que é por aqui? Será que é aqui que eu vou conseguir atingir As o estratégias, meu você vai tentando adicto? estratégias, Né? você vai tentando todas as estratégias. Isso vai chacoalhá-lo de uma tal forma que ele vai acordar. É que você ainda não sabe que isso nunca vai acontecer. Que as coisas acontecem por outros caminhos. Né? E se essas famílias não se dilaceraram, é porque havia uma teia de afeto, né? Foi tecido um afeto antes da doença ter se instalado. E esse afeto, de alguma forma, abonou, né? Você vem abonada por aquele afeto. E no filme, a Carolina, ela não tem só o pai e a mãe, ela tem os filhos. Verdade. Porque essas crianças, aliás, que atores, não? Que atores Não, Demais, né? Demais. Eles e é interessante porque o menor não teve tempo de ver a mãe, né, no processo dela, antes dela. Ele conhece ela e aí ela tem a recaída. Ele conhece, ele tem a vivência com ela. Mas eles sabem que aquela mãe é a mãe deles e que aquela mãe os ama. Isso eles sabem. Por mais que seja difícil, é difícil, mas eles sabem. E eu acho que isso no filme é tão importante que chama-se a qualidade do afeto. Muito importante isso. O laço, né? O laço não é quebrado, né? Dá para ver. Nossa, no filme é muito lindo mesmo. O olhar das crianças, uma coisa que eu acho que foi muito impactante, assim, né? De olhar de uma forma que sempre o mais velho, ele acaba sendo... Coitado, né? Ele acaba sempre sendo mais... Então, acho que vocês trouxeram o humor numa medida muito linda, assim, o amor muito claro. E isso é muito bonito, porque permeia por uma história que em muitos momentos você tá tensa, né? Você tá tipo, e aí, o que vai acontecer? Mas a leveza, aquele sorriso, aquelas crianças, você fala, gente, não, tipo... É muito impactante para quem assiste mesmo, assim, e dá para ver, né? Dá para sentir, você sente físico, assim, né? Você sente o arrepio, você sente a alegria, você sente o amor presente, assim, tipo, no ar, sabe? Não é só um amor falado, é um amor que vocês conseguiram mostrar no filme, assim, de uma forma muito potente.
E o que a Irene está falando é isso. Se não tiver essa teia, a pessoa estaria sozinha, né? E muitas pessoas, muitas histórias são solitárias dessa doença, né? Elas não têm uma teia, elas não têm essa teia construída antes. E aí é muito mais difícil, porque o que a Irene está falando para mim, eu acho que também é muito forte, o quanto o codependente, se ele não tiver as ferramentas, tudo vai tomando um longo prazo, né? Tudo vai ficando muito mais longo, todas as coisas, porque na hora de falar, né? Na hora de falar não é a hora que a pessoa chega em casa, né? Nem no dia de manhã, né? A hora que acorda. Então, eu tenho umas estratégias que eu também aprendi, assim, né? De olhar para isso de uma forma, tipo, saber o horário exato de falar com essa pessoa, talvez tenha muito mais ferramentas que você consiga tocar mais profundamente do que se você entrar nesse campo de guerra. Porque é um campo de guerra, porque ela acorda de manhã e é outra pessoa. Então, isso também mostra muito forte no filme, né? O quanto ela se vê em outro corpo, né? Em outra pessoa, em outra personagem, quando ela bebe, né? Então, isso foi muito... Sabe uma coisa interessante também? Ela é judia. Sim. Outro lugar legal. Porque a Iafa é judia, eu não sou. Não sei se vocês são. Não, também. Ao contrário, por exemplo, dos evangélicos e mesmo dos cristãos, não me parece que exista... eu acho que o pecado é visto de uma outra forma. Sim. Não tem o inferno, né? Essa noção do... Não, sabe? Não tem. E isso eu acho, como no roteiro, eu acho interessante isso. Eu estava outro dia viajando sobre isso, Irene, no dia da live que a gente fez com o pessoal da... Coxa de retrato. Não, da BEAD. Vou viajar aqui, tá? Talvez vocês tenham que cortar esse negócio. Na Bíblia, né, no Talmud, tem a palavra Satanás escrita algumas vezes. Só que o sentido de Satanás no Talmud, no Antigo Testamento, é o acusador, é o julgador. Então, e que tem tanto a ver, acho que com isso, de você, com controle, descontrole, né? Aquele que exige, o Satanás, aquele que aponta o dedo, né? Não é uma figura num local, é uma força dentro de você, o julgador é dentro de você, que te aponta o dedo, te acusa e te exige. Então, quando você bebe, ou vai às drogas, ou qualquer outra compulsão, as pessoas falam, a pessoa queria se divertir. Muitas vezes, acho que quase sempre é o contrário. É um desespero para silenciar aquele julgador que está falando, você tem que isso, você tem que aquilo, você está fazendo errado, não é bom o suficiente, isso e aquilo, eu te falei que você ia errar. Chega, eu não aguento mais escutar esse silenciador, esse acusador, e aí eu quero anestesiar ele. E aí é onde vem a Vânia. A Vânia é essa pessoa, essa figura, né? Ela que fala, né, no filme, para quem for ver, né? Ela que fala, você nunca vai ser a mulher que esperam que você seja. Fazendo associações, assim. Super. Faz muito sentido. Só que, e é interessante que cada vez mais que você tenta silenciar também a mente dessa forma, mais a Vânia vai aparecer para você. Mais barulho. Mais barulho ela vai fazer, né? Vai sumindo o corpo, né? Uma voz que não some mesmo, né? Um negócio que fica em todo mundo. Eu acho que esse filme também, assim, eu tenho 2 filhos meninos, né? E
E a gente conversa muito abertamente em casa, obviamente, sobre alcoolismo, sobre drogas. E é muito estressante, aliás, não é nada leve, porque eu sou super nervosa com isso. Eu sou uma mãe super estressada, porque eu fico apavorada com qualquer sinal que apareça, né, de uma coisa normal, adolescente que dá um teto preto, que passa mal, que vomita, acontece, né? Mas os meninos sempre falaram fala sobre isso, porque os nossos amigos não sabem o que é isso. Os nossos amigos, as nossas amigas não sabem o que passa na casa deles. E a gente não sabe explicar direito, nem a gente quer falar sobre isso, nem pode. Mas isso também me tocou muito, assim, jovens querendo entender que tem alguma coisa errada acontecendo na minha casa, na minha família, eu não sei o que é. Como levar a informação para esses filhos também, né? É muito potente isso. Muito. Verdade. Meu pai era alcoólatra e meu padrinho também. E você não podia falar isso para o meu avô, para o pai deles. Ele ficava ofendidíssimo. É muito do preconceito, né? Que ainda se tem com a doença, né? O vovô dava bebida para a gente. Não é que ele desse bebida. Ele tomava uísque sour e os netos vinham, porque tinha aquele açúcar, né, em torno da borda do copo, e ele deixava a gente beber aquilo. Não tinha... Acho que não tinha o menor conhecimento. Menor. A gente tomava biotônico Fontoura, Irene. Biotônico Fontoura tinha álcool. Tinha álcool. Todas davam biotônico Fontoura para a gente aumentar a nossa fome com álcool e a gente nunca mais parou de comer. Tipo, as compulsões começam nesses lugares que a gente não sabe por quê. Porque de repente vira uma onda, todo mundo bebe. Keep cooler era uma coisa que as pessoas davam como se fosse, tipo, refrigerante, toma aí, tipo, refrigerante mesmo, tudo, né? Assim, então, era um normal que a gente brinca, né? Porque era um normal. Ainda é muito normal. A gente está falando, na verdade, hoje de um lugar de privilégio até, né? De ter informação. Mas, assim, ele permeia, ele invade um lugar que, de repente, quando você vê porque é legal, porque é isso, porque todo mundo está fazendo e porque... Mas é normal. Há pouco tempo, alguém me falou estava tão legal, e sabe o que a gente fez? A gente botou açúcar no vinho, misturou com um pouquinho d'água e deu para as crianças. Feliz da vida a pessoa que fez isso. Mas é muito legal. Você sabe, voltando para o judaísmo, né? A gente tem que fazer circuncisão dos meninos, né? Os meninos nascem, são quantos dias depois? Esqueci, são 7 ou 10, faz a circuncisão do menino. A tradição é o seguinte, você pega a chupeta da criança em 10 dias. Bota num vinhozinho e dá para a criança. Então, quando os meus filhos, né, nasceram, Não! Dá-lhe com chicória, mas vinho não. Mas você vê, está tão dentro da nossa sociedade, das nossas tradições, das nossas festas, né, nossos momentos familiares. É tudo muito associado ao álcool, desde sempre. Você não tinha anestesia nos filmes de faroeste, tome uísque, né? E vai lá que alguém vai serrar a tua perna. Uma coisa também que eu fico voltando para assim, as motivações, né? Eu lembro de sempre ver na televisão, quando eu era mais nova, né? Nas novelas, sempre tinha aquele homem tomando uísque no fim do dia, ou no seu escritório, na sua agência de publicidade, sei lá, sentido. E aí, de repente, eu comecei a ver muito também nas séries que eu mais gostava, que eu mais gosto. Cara, sempre tem uma mulher tomando vinho. Sim, a mulher chega com um lugar muito parecido.
E aí chega em casa e é tudo muito chique, muito elegante e muito independente. E aí abre o vinho. E o que está acontecendo que todo mundo bebe? É porque é gostoso, gente. É por isso, né? Mas eu acho que nem é gostoso, sabia? Eu acho que, na verdade, assim, a gente se acostuma. Porque eu acho que cria um estereótipo. Todo mundo que bebe a primeira vez não gosta, Irene. Não é assim. É porque começou no docinho, aí você vai. A garrafa tá mais cara. A garrafa cara tem que ser bom. Então todo mundo toma garrafa cara não gostando. Eu trabalhei no mercado de luxo. Trabalhei com champanhes que eu sei que as pessoas não gostavam, mas elas brindavam, porque elas pertenciam se elas brindassem. Elas pertenciam se elas falassem que era um super produto. Às vezes nem o gosto as pessoas gostam. É que depois de um tempo você só dá o primeiro gole é estranho, mas o segundo, o terceiro, aí, né? Alguém bebe, né? Você bebe por alguém, sei lá o que acontece. Mas é nesse lugar, sabe? Eu acho que às vezes nem é porque é bom. A gente se acostuma com os sabores, a gente se acostuma. Refrigerante também não era bom a primeira vez que a gente deu um gole. Depois fica bom e ele abraça, entendeu? Então, assim. Aí chega uma hora, né? Que não é sobre o bebê, né? É sobre eu ficar bêbado, né? Assim, quando o jovem, todos os jovens, para que bebem? Para ficar bêbado, para ficar altinho, para ficar para chegar perto, né? Tipo, dar uma cantada, sei lá, para ficar mais desenvolto. E aí depois, para quê? A pessoa a pessoa alcoólatra, alcoólica, com transtorno, com compulsão, a pessoa só quer chegar naquele lugar, né? Não à toa, tipo, é isso, começa muito glamuroso. Essa é o símbolo, esse símbolo de glamour e Não, o tilintar do gelo. Né? Super tilintar do gelo. Muito. Sei lá, é isso. Um monte de gente termina naquela gorduchinha, não é? Esqueci o nome daquele trequinho, assim, redondinho, que, sei lá. Corote. Que tanto faz, né? Tem gente que termina bebendo perfume. Então, mas começa gostosinho em algum momento, de fato. Em algum momento ali na infância, aquele docinho da festa, sei lá, da Páscoa, do Natal. Do pertencer, né? Do ver que as pessoas estão fazendo. Eu falo isso porque, vira e mexe, eu faço um refresh para lembrar o que estava acontecendo na minha vida, ou as minhas referências. Eu não tenho referências familiares próximas, assim, nenhuma, né? Mas eu tenho muito esse lugar que a Yafa falou, que é o glamour, que é o lugar de, assim, de, tipo, as pessoas bem-sucedidas todas bebem muito, e bebem, e tá normal, e tá tranquilo, e tá tudo bem. E, assim, e são funcionais, né? E produzem, ganham dinheiro e tudo mais. Então, assim, eu via muito nesse lugar de admirar essas pessoas, né? De admirar esse lugar e de admirar e querer pertencer de alguma forma. E nesse lugar que é perigoso também, né? Porque aí nisso você tá ali e é muito importante quando a gente dá luz para esse assunto, assim, porque todo mundo, cada um tem uma vivência, mas todas esbarram muito nas histórias da gente, né? Das lembranças. E que às vezes ela tá lá meio escondidinha, mas ela vem à tona com essas falas, né? E em muitos casos também, até o álcool entra até como um ritual para que você se torne adulto, teoricamente, também. Então, muita gente entra, tem aquele primeiro acesso para poder, agora eu estou responsável, eu sou adulto, faço minhas coisas e tudo, mas não é bem assim, né? Não, gente, a indústria é muito poderosa. A indústria é muito poderosa. Eu fui uma adolescente que eu não bebia, eu não fumava. Porque meu pai bebia e porque minha mãe fumava. Então, eu nunca fumei. O álcool vai entrar na minha vida muito depois. Eu já adulta, que aí eu comecei a gostar de vinho, fiz curso de sommelier, fiz as coisas como tinham que fazer e gosto. Bom, mas eu não sou uma adicta de álcool. Não sou uma adicta de cigarro. Mas eu sou uma adicta de pão, por exemplo. Sou. Também sou. Então, eu pago caro uma azeitona a mais
que eu venha comer. Então, eu conheço um pouco longe o que é uma adicção de álcool hoje por causa disso. E tenho um filho adicto. Desde 95, que ele adquiriu a sobriedade dele, e ele vem mantendo a sobriedade dele. Mas a adicção, não. Uhum. Porque o Irã ficou obeso. Ou, se eu quiser falar a palavra certa, obeso. Que dizem que é assim, que é a palavra. Pelo menos aprendi outro dia. Bom, então, isso é uma adicção. Migra, na verdade, é uma personalidade adicta, né? Migra, eu trabalho. Sempre trabalhei demais, excessivamente. É isso, vai direcionando, né, para outras coisas. Isso, vai para comida, vai para jogos, pornografia, tem tantas opções, né? Eu e a Mari, a gente está lendo um livro até que é bem interessante, que chama Vícios, que é do Dr. Gabor Maté. Uhum. E ele trata sobre todos os vícios e tal, assim. Ele trabalha no centro de Vancouver, né, que tem lá o Downtown Vancouver, East Vancouver, onde tem várias pessoas que moram, vários adictos e tal. E ele faz uma autorreflexão, comparando com os pacientes dele, que você falou a questão do pão, que ele fala que ele se descobriu adicto de música clássica e de comprar CD na época. E aí ele foi repassando todas as coisas que ele deixou de fazer, que ele saía do consultório dele para poder ir comprar o disco e ficava lá, ele mudava a personalidade e tal. Então, assim, afinal, a gente pensa muito no adicto como também só do álcool, das drogas, mas também a gente pode ser adicto de várias coisas, né, que o consumo vai fazer mal, né? De maus relacionamentos, né? De pessoas, né? A adicção é isso, é muito... As telinhas, né? Sim. A gente tem muita coisa. E ela é muito legal, porque eu acho que é isso, a gente nunca nem para olhar, né? Porque o trabalhar muito, Yafa, é o que é incentivado hoje, né? É isso, mas isso pode, porque é alta performance. Porque alta performance pode, né? E você tem reconhecimento, aí você tem pertencimento. Aí parece que tá tudo sob controle, mas também tá tudo descontrolado. Parece que tá tudo sob controle, exatamente. Aí vem uma arrogância, né? Aí vem tá tudo ok, eu posso, eu controlo, né? E aí eu acho que a gente está falando assim, falar de mulher e álcool, gente, assim, o alcoolismo feminino realmente tem muitas... Eu não acho que dói mais ou dói menos do que no homem, não é sobre isso, mas é tratado pela sociedade de uma outra forma, né? É um preconceito muito maior, é um silêncio muito mais avassalador, é uma vergonha maior. A palavra que eu acho que eu mais lembro, que eu mais carrego, é vergonha, culpa e medo. Que são coisas que fazem com que você se feche, né? A culpa, o medo e a vergonha fazem você retrair e ser mais. E aí, culpa, vergonha e medo. E inadequação, né? São sintomas principais da ressaca, são esses sintomas. Porque é onde a sua energia baixa mais. E na escala de vibração, né? Essas são as energias mais densas, mais baixas, assim. Então, você não consegue nem enxergar um outro lugar, sabe? Você não consegue...
E é um lugar que é da mentira, que é um lugar da mentira para o outro, da mentira para si. É bem... você permeia nesse lugar, né, Iafa? Tem uma coisa que eu gosto muito no filme, porque eu, sei lá, eu me identifico, me reconheço, mas eu vejo muito, que é um momento que tem inversão de papéis, em todos os papéis, né? Um momento que a filha, que a personagem da Carolina, a Kátia, ela cuida ela acha que ela é a cuidadora dos pais. Por isso tão linda a cena que quando a mãe, né, quando a Irene coloca ela no colo e ela volta a ser filha, é uma coisa tão forte, né? Mas uma inversão com os filhos, porque ela começa a mentir para os filhos. Sim. A vergonha é tão grande e a culpa é tão grande que você mente, engana, igual adolescente que esconde coisinha, né, que encontra uma desculpa esfarrapada, que você olha assim. Só que isso confunde muito as crianças, né? Os jovens, os adolescentes, as crianças ficam muito confusas, porque, teoricamente, é sua mãe, você confia na sua mãe. É isso mesmo. Mãe não mente. Mãe não diz que vai fazer uma coisa e não faz. É muito confuso. E tem essa inversão é muito consequência desse lugar de não conseguir falar, né? De não... inclusive para os próprios filhos. Eu também sofro, eu também tenho vulnerabilidade, eu sou longe de perfeita, né? A mamãe tem um monte de problema, a mamãe tem um monte de questões, a mamãe é compulsiva, a mamãe trepa nunca, mamãe santa. Mamãe santa, perfeita. Então, assim, e é assim que é a nossa vida, um pouco, assim, falando sobre maternidade, né, os ideais da maternidade, e aí vem essa coisa de... É muito confuso, gente, falar sobre alcoolismo e maternidade, e esse momento da mulher que ela quer voltar a se sentir mulher também, né, que uma certa idade quer... por um momento esquece, de repente se sente, eu mereço viver, eu quero viver tudo, fica meio bobona, adolescente também, aí precisa de bebida para essas coisas todas, e o lugar da vulnerabilidade da mulher, aí esse é outro lugar, assim, um buraco bem ruim, né? E ela e a personagem, ela tem um marido que é uma boa pessoa. Ainda tem mais isso. Ainda tem mais isso. Ela sente culpa. Muito. Ele é uma boa pessoa. Dá um ódio daquele marido, né? Porque ele é tão legal. Ele é tão legal. E é engraçado a diferença de vibração dos dois, assim, que esse contraponto, assim, que é engraçado pra caramba. E o filme, assim, agora que a gente tá aqui da pausa, né? A gente tá aqui falando sobre o filme vai ao ar no dia 5 de fevereiro. Então, todos os cinemas do Brasil. Em todos os cinemas do Brasil, assim, vocês não percam a oportunidade de ver esse filme, assim, porque ele vai te fazer rir, vai te fazer chorar, vai te fazer questionar. Você vai ter todas essas nuances durante o filme, assim, ele ficou, assim, é uma obra-prima mesmo, assim, ficou incrível. Eu costumo falar que é uma utilidade pública, assim, né? Porque eu acho que a gente fala muito do alcoólatra com a vida em ruínas, né? A gente olha para um lugar como se fosse, né, um lugar meio já no fundo do poço, né? É onde a sociedade reconhece, né? E permeia por tantas vidas, né? E eu acho que o alcoolismo feminino tem esse agravante, o receio de ficar sozinha, né? Porque o que a gente escuta muito aqui, fazendo podcast e tudo mais, é que as mulheres, elas acompanham o marido em qualquer situação. Então, às vezes, as mulheres estão com o marido alcoólatra há 20 anos, segurando uma barra há 20 anos. E quando você identifica como mulher, você se coloca como vulnerável e a chance desse homem ir embora é muito grande. E a maior parte dos homens vão embora. Então, assim, é muito triste, né? Você não ter ainda essa companhia, né? Essa pessoa que pode te ajudar de alguma forma. Então, também tem esse agravante da mulher ainda ser julgada, né? Ainda ser
colocada num lugar e ser abandonada, porque, não, é muito problema, aí o problema a gente não quer, né? Então, nesse lugar também é um alerta, né? Uma forma da gente falar sobre esse assunto, colocar a luz sobre esse assunto. E, assim, vocês fizeram de uma forma incrível, assim, depois que você assiste, né, você quer falar para todo mundo, você quer conversar sobre o filme. Então, acho que o filme ele não vai ser uma coisa muito pontual, ele vai ser uma coisa sempre atual, sempre informativa, vai gerar conversas, pautas, com certeza daqui para frente, de uma forma muito bonita, e dando luz, assim, é um presente para o cinema brasileiro. Assim, Tem uma coisa também, é um bom cinema. Muito porque bom. É um filme muito bem dirigido. Muito bom. Muito bem escalado. É muito bem dirigido, bem produzido. Então, que não adiantaria nada isso tudo e você dizer que filme chato, né? Não, isso mesmo. É bom de ver. É falar sobre temas que são infaláveis, né, através do entretenimento, né? Eu acho que é tudo sobre isso, né, Irene? No final das contas, é tudo sobre isso, né? O entretenimento a serviço de uma coisa maior. Você falou uma coisa assim da luz a um tema, eu acho assim, a gente quis fazer um filme que não só desse luz ao tema, mas que fosse um filme solar também. Sim. Né? Um filme, a vida. A vida boa, apesar de você ter que cuidar disso da tua vida. Né? É um filme pró-vida, total. Total. Né? É um filme pró-vida, total. Pró-vida, pró-conversas, né? Pró-conversas difíceis. Pró-conversa, porque eu acho que é isso. Às vezes é só um silêncio que está te fazendo se separar de uma cura, de uma transformação, de uma decisão, de uma escolha, de uma nova escolha. Então, assim, eu acho que é muito nesse lugar, assim. E é uma cura que vai reverberando, porque a gente sente muito isso, assim. Quando a gente fala da nossa história, a gente atinge outras pessoas. Às vezes as pessoas nem vão ver aqui, tipo, nem vai ser uma coisa tão próxima, né? Não no próximo mês, no próximo dia. Daqui a um ano ela te encontra e fala assim, nossa, eu fiz isso. Gente, eu melhorei tanto a minha relação comigo mesma, com minha família, com isso. Porque só melhora a vida sem álcool, assim. A gente frisa muito isso, porque vai melhorando uma forma diferente de você olhar. Se você já coloca o álcool em outro lugar, já é muito importante. A gente não se questiona, a gente não sabe. Bota no lugar dele. Põe-se no seu lugar. Põe-se no seu lugar, é isso mesmo. Paulo é para o álcool que diz, põe-se no seu lugar. Quem está no domínio, quem está no né? Quem domina. E aí, uma pergunta para as duas, o que vocês esperam que vai acontecer de repercussão dessa história, desse filme? Que tipo de conversa vocês gostariam que o filme provocasse dentro das famílias? Conversas sinceras. Conversas sinceras. Provocar um olhar empático, né? Mais empático e menos julgador. As pessoas com qualquer tipo de questão, né, de dor, de transtorno, que a gente, enfim, de novo, voltou para o julgador, né, o acusador, um olhar mais empático, e eu acho, e pensar que ninguém está sozinho, né, a gente acha que aquilo só acontece comigo, só com você, e não, você não está sozinho, você tem tem muitas pessoas vivendo a mesma coisa que você, tem formas de se procurar ajuda, procura ajuda, né? Sai do salto alto. Sim. Mas é isso, provocar esse lugar afetivo e que dê luz mesmo, luz. É meio pretensioso falar de dar luz, mas é que provoque também, junto com o debate, um olhar esperançoso, porque as pessoas, né, o alcoolismo traz muita dor, é muito exaustivo. Mas são anos lidando com
com pessoas, ou você próprio, chega uma hora que parece que você vai perder esse jogo, né? A Irene falou que, né, eu acho que qualquer pessoa adicta é sobrevivente mesmo, todos os dias. Você está sobrevivendo a você mesmo diariamente. Então, que dê esperança, é possível para todo mundo. Mas eu acho que só é possível com afeto, com essa família, essa rede de apoio. E sei lá, a gente espera levar 1 milhão de pessoas. Afeto tem braço longo, né? Afeto vai lá e pega você. Ele te pega. E quando eu falo de sinceridade, é porque eu acho que às vezes a gente diz muitas verdades, mas somos pouco sinceros. Verdade. Sincero mesmo. O sincero é uma entrega, é abrir coração mesmo, né? Isso é difícil pra caramba. Né? A gente racionaliza. E você não precisa, para usufruir o descontrole, o filme, você não precisa ter nenhum envolvimento com álcool. Vai assistir que você vai se identificar. É isso. Você vai descobrir o seu descontrole, né? Todos nós temos, né? Temos. Alguns abertos e alguns escondidos. Mas é uma das formas que a gente mais ouve. Alguns com sombra. Não, está tudo sob controle, a pessoa perdeu o controle, sei lá o que é controle, tudo sob controle, perda de controle, a vida toda é isso. Né? Perdi o controle, a gente está sempre tentando encontrar esse equilíbrio, todos nós, né? E a gente não tem controle de tanta coisa, a gente não tem controle de quase nada, assim, para a gente ser bem sincero. O controle que a gente tem são das nossas atitudes, das nossas melhorias e só da gente com a gente mesmo, porque a gente não controla nada. A gente não controla nada. Tem uma força maior, tem tudo muito maior do que o que a gente pensa. A gente pensa, né, que controla, que está ali controlando, mas... A gente pensa que está controlando, mas, gente, é tudo muito imprevisível. A vida é isso. Gente, vocês estão me deixando nervosa, tá? Porque eu quero ter o meu controle. Não sei que me deixando muito nervosa com esse negócio que não tem controle, tá? Tem controle, sim. Olha, eu sou totalmente pelo descontrole, viu? Eu sou totalmente descontrolada. A partir do dia 5 de fevereiro, então, quero ver todo mundo descontrolado. Irene mó marqueteira, tá? Maravilhosa. É super. Aí dá volta ela falou assim, pega o seu descontrole e seu descontrolado e vá pro cinema. Eu lembro dessa frase dela da live, porque para mim marcou muito. Eu falei, é verdade, tem sempre um descontrolado perto da gente que a gente tem que agarrar e levar pro cinema. Nem conta nada, fala assim, eu vou pagar sua pipoca, leva pro cinema, deixa ele lá e joga ele no filme. Eu gosto muito de pensar, gente, aquele filme parece muito legal, com aquela mulher linda, maravilhosa, acho que aquela Carolina Dickman, Irene Ravache, né, Caco Ciocler, Daniel Filho, Júlia Rabelo, é uma coisa, vem ver aquele filme lindo, dá um golpe, né, pessoal, é isso. Maravilhoso, muito bom. E a só Carolina lembrando... está maravilhosa. Nossa, gente, maravilhosa. Ela tá assim, realmente dispensa comentário. Ela sempre é muito boa, né? Mas assim, no filme é um negócio. Ela assim, tá muito bem. Vestiu, o personagem era para ela, não tinha outra pessoa, assim, foi uma escolha assertiva demais. Lindo. Parabéns. Venham ver. Então, só relembrando, dia 5 de fevereiro, filme Descontrole, em todos os cinemas do Brasil. Você que está vendo aqui, encaminha aí para o máximo de pessoas que você possa encaminhar e leva a família, leva todo mundo para ver essa obra de arte, que tenho certeza que vão sair da sala de cinema totalmente impactados e com a certeza de que viu uma obra de arte. E descontrolado, exatamente. Descontrolado. Tem todas as emoções ao mesmo tempo, né, Irene? Você chora, você ri, aí você percebe que, na verdade, todas as emoções estão ali guardadas há muito tempo. E, gente, joga para fora, deixa a emoção vir
E depois você vai refletir sobre cada coisinha que tem no filme, cada pitada boa que tem no filme. Muito bom. Obrigada, gente. Agradecer vocês, gente. Assim, foi um presente. É uma conversa. Muito obrigada. Obrigada, eu queria pedir desculpa por essa figura arroxeada, desgraçada. Tem uma estética. Foi ficando mais noite, foi ficando. Mas eu adorei participar. Direção de arte. Adorei. Foi lindo, gente. Muito obrigada mesmo. Amor. Nós agradecemos bastante assim, vocês terem nos dado essa oportunidade aqui de divulgar esse filme tão incrível e de estar aqui compartilhando esse momento aqui com você, Irene, com você, Yafa. Assim, muito obrigado mesmo. Olha, antes, rapidinho, vou mandar um beijo aqui para o nosso amor Montenegro, Marcos Montenegro, que é meu amigo, sei lá, meu irmão. E eu vou ciúmes dele com a Irene, porque ele fala que a Irene é a melhor amiga dele. Eu falo, mas eu uso isso. Eu uso isso para mim, lidar com isso, essa coisa. Ele adora. Mas ele que está sempre presente, né? Está sempre presente nas coisas legais, está sempre presente. Ele é um provedor de coisas legais, né? Ele é muito legal. Os semelhantes se atraem, né, gente? Então, vocês também estão em boas mãos, porque vocês são boas pessoas. Então, eu acho lindo. Lindo demais. A gente não chorou, a gente conseguiu, a gente segurou, conseguiu. A gente só viu a emoção, mas tá bom, parou. Daqui a pouco, quando a gente desligar tudo, a gente pode chorar, e aí tudo bem. E dessa forma, a gente finaliza esse episódio lindo aqui com a Irene, com a Yafa. Convido mais uma vez vocês, a dia 5 de fevereiro, ir aos cinemas assistir Descontrole. E também peço para vocês curtirem aqui o episódio, comentar. A gente adora receber comentários aqui. Compartilhe também esse episódio do podcast com mais pessoas. E espero vocês na próxima semana com um episódio novo. Um abraço. Tchau, tchau.